10 de Marcos, versículo 46. Eu não vou demorar, mas eu quero ser bem fiel àquilo que Deus tem colocado ao meu coração. Prometo que até meia-noite eu termino. Quem quer ficar numa vigília aqui, diga amém. Está amarrado. Daqui a pouco a gente vai embora. Marcos 10, versículo 46. Quem achou, diga amém. E eles chegaram a Jericó, saindo ele de Jericó com seus discípulos e um grande número de pessoas. Bartimeu, repita comigo, diga Bartimeu. Não, gente, está fraco, diga forte, vocês são jovens, valorosos, dá para dizer bem alto, diga Bartimeu. O cego filho de Timeu, que estava sentado ao lado da estrada mendigando. Ele, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos mandaram que ele se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, ordenou que ele fosse chamado. E eles chamaram um homem cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi até Jesus. Jesus, respondendo, disse-lhe: o que queres que eu te faça? O homem cego lhe disse: Senhor, que eu receba a minha visão. Jesus lhe disse: vai no teu caminho, a tua fé te salvou. Ele imediatamente recebeu visão e seguiu a Jesus pelo caminho. Repita comigo, se você puder, é um paradoxo, mas é muito importante você repetir. Diga comigo, diga o cego. Não diga forte para Guarulhos saber que tem um povo inflamado aqui por Deus. Diga o cego, que via. Diga de novo, diga o cego, que via. Você pode levantar as duas mãos bem alto assim, bem alto? Levante bem alto as mãos. Diga comigo, Deus, eu estou à disposição para ouvir tudo o que preciso e não o que quero. Fala com a minha alma, porque a tua palavra edifica, exorta e consola. No nome de Jesus, amém. Tome assento. Quando o Eric me falou sobre este evento, eu já venho pensando nesse texto há algum tempo e decidi compartilhar com vocês aqui algumas verdades neste capítulo 10 e versículo de número 46, que Marcos vai abordar, porque eu consigo enxergar aqui um avivamento que aconteceu antes do Pentecostes na vida deste homem chamado Bartimeu. Quando a gente lê os evangelhos, a gente vai perceber que esse texto, essa história, ela é tratada 3 vezes em 3 evangelhos. Ela é tratada por Mateus, ela é tratada por Lucas e ela é tratada por Marcos. Eu preferi o evangelho de Marcos porque Marcos vai falar aos romanos. E Marcos, quando fala aos romanos, dentre todos os evangelhos, Marcos, como evangelista, ele é muito detalhista. Quando a gente lê todos os textos que Marcos discorre, Marcos se prende muito em detalhes, nos gestos, na particularidade. Lucas é mais abrangente, mas Marcos é um pouco mais detalhista. Marcos está falando para nós o seguinte: Jesus tem na sua caravana 12 discípulos. Só que quando ele chega em Jericó, ele encontra um cara que se comporta com uma fé da qual Jesus não encontrou nos seus discípulos. E ele vai destacar, porque esse cara está avivado. Esse Bartimeu, ele está diferente de Pedro, porque enquanto Pedro nega, enquanto Filipe pede para Jesus mostrar o Pai, enquanto Tomé quer ver os cravos na mão, tem um cego que não vê, mas crê. E isso é uma fé fantástica. Então Marcos está dizendo: olhe para ele, porque ele é modelo de ser discípulo seguido. Ele está dando uma lição para quem está andando no caminho, porque tem gente que acha que avivamento é só vir ao encontro,
cantar 2, 3 hinos, participar de uma reunião e sair sem perspectiva de vida e de mudança. Mas a gente vai encontrar um cara aqui que nunca andou com Jesus. Aliás, ele nunca viu Jesus. E quem disse que fé é por conta daquilo que se vê? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se não vê. E fé não vem por ver. Fé vem pelo ouvir. E é a fé que vai gerar um avivamento. Então Marcos está dizendo: em Jericó tem um cara que não vê, mas de uma fé tamanha que se comporta como visse. Ele está se comportando num ato e num grau, num nível de fé tão glorioso, que Marcos está dizendo o seguinte: olhem para os discípulos de Jesus, porque depois a gente vai ver algumas atitudes aqui no texto que vão chocar por conta do comportamento daquele que não vê e está tão avivado que ele expressa o que quem está andando não expressa. Diga para quem está do outro lado, diga: você segue Jesus apenas por ver ou pelo ouvir? Diga: avivamento é quando você ouve. E esse ouvir, olhe para cá, esse ouvir não é o ouvir da audição apenas simplificada de um aparelho auditivo chamado tímpano. Porque tem gente que vem para a igreja, ouve, 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 ouve e não muda. E isso não é avivamento. Porque aqui no hebraico o texto está tratando de uma audição mais profunda. Não é ouvir com o ouvido, é ouvir com o coração. E eu quero acreditar que esta noite está aqui uma geração de ouvintes de coração que vão viver um grande avivamento e manifestar obras de Deus em todas as áreas da sua vida. Alguém acredita nisso? Diga amém. Mas preste muita atenção. Bartimeu está em Jericó. Jericó é uma cidade que foi construída em 2 tempos. Primeiro tempo, primeiro século, na era de Josué. Esta cidade que, quando Josué entrou e tomou a cidade de Jericó, depois de ter dado 7 voltas, essa cidade que havia sido construída nesta era a fase em que o povo de Israel, por uma palavra de Deus, com fé rodeou os muros 7 dias, 7 vezes, ao toque de buzinas, as muralhas se implodiram. Essa não é a Jericó que Jesus está indo. Esta Jericó, ela está um pouco mais adiante. Alguns historiadores dizem que dessa Jericó para a Nova Jericó havia pelo menos 2 quilômetros de distância. É mais ou menos isso que o texto quer dizer. 2 quilômetros de distância. E na nova cidade de Jericó, que havia sido inclusive reconstruída por um grande rei chamado Herodes, o tetrarca, que ele fez um grande palácio de inverno, uma das mais belas maravilhas do mundo antigo. Então era uma cidade histórica. Quem passava pela cidade velha para ver a história, e também passava pela cidade nova para ver ali a grande beleza do palácio e a ostentação de Herodes, o tetrarca. Jesus está a caminho de Jerusalém, e Marcos está relatando aqui o último episódio de milagres que Jesus vai realizar antes de ir para o Calvário. Jesus vai passar por Jerusalém. E o fato aqui é como Bartimeu se comporta. E eu quero chamar a sua atenção, porque dizer a vocês que Bartimeu, antes do Pentecostes, ele dá indícios de alguém avivado pelo que ouviu. Porque a fé vem pelo ouvir. E a primeira coisa que a gente vai prestar atenção aqui em Bartimeu é a sua perseverança em não sair do lugar.
Porque quem foi avivado não sai do lugar da espera. Então vamos entender esse contexto. Porque aqui Bartimeu, ele tem perto dele uma concorrência. Marcos não fala, mas Lucas fala que são 2 cegos. Se são 2 cegos, você imagina que o problema aqui socioeconômico é grande, porque naquela época Roma estava aprisionando. Enquanto um judeu ou outra pessoa ofertava uma esmola, não podia ofertar qualquer coisa, tinha que ofertar um valor considerável, porque era como se fizesse a Deus. Então não se podia ofertar pela metade. Imaginemos que tem 2 cegos, e se tem 2 cegos, ou um vai ser beneficiado, ou o outro será prejudicado. Então não era todo dia ganhando dinheiro no bolso. Um dia bom, outro dia ruim. A Bíblia não dá esse detalhe, mas deixa eu pensar por quê. Bartimeu é cego, mas ele ouviu o quê? Ele ouviu que Jesus, pelos profetas, principalmente pela boca de Isaías, era o Messias que carregava consigo uma identidade única, diferente de todos os profetas. E é aqui que eu consigo entender o avivamento gerado em Bartimeu, em não se importar com a concorrência de seu amigo, que está perto dele, na mesma cidade, talvez na mesma calçada, a mendigar, a guardar esmola. E é provável que alguém, provavelmente, deva ter perguntado para ele: vem cá, tem um cara que é seu amigo, que está esmolando ali, e por que você não sai do lugar? Eu não saio do lugar porque está vindo um Galileu aí, e esse Galileu vai me tirar da miséria e da mendigância. Pega na mão de quem está do teu lado aí, porque isso aqui é fantástico. Diga: quem foi avivado? Não, tá fraco. Diga: quem foi avivado não sai do lugar da espera. Diga: quem foi avivado permanece no lugar até o cumprimento da promessa. Deixa eu dizer uma coisa, eu quero acreditar que eu estou pregando para alguém aqui que ouviu uma promessa. Será que tem alguém aqui que ouviu uma promessa? Será que tem alguém aqui que ouviu uma promessa? Quem aprendeu a ouvir uma promessa não está se importando com cara feia, com dedo apontado, não está importando se ganha bem, se ganha mal, se é abraçado, se é desprezado. Agora eu estou entendendo. Bartimeu não está em Jericó para ganhar dinheiro. Bartimeu está em Jericó por causa do encontro que ele vai ter com o filho de Davi. Será que tem alguém aqui que consegue dar glória a Deus aqui? Então a gente consegue descobrir algo fantástico. Repita comigo, diga: Bartimeu. Não, gente, vocês não estão aqui, diga mais forte, diga: Bartimeu está em Jericó porque foi avivado pelo que ouviu. Por que o crente passa luta, mas não desvia? Está achando que a vida de todo mundo aqui é fácil? Se eu tirar esse microfone aqui e passar perguntando para muita gente, e aí você vai perguntar para ele: mas você passa tanta luta e não sai do lugar? Mas você passa tanta luta e não desiste da igreja? Mas você passa tanta luta e não para de cantar? Mas você passa tanta luta e não para de profetizar? Por quê? Porque eu ouvi uma promessa. O que te caracteriza como alguém avivado é não sair do lugar até que a promessa se cumpra. O que foi que Jesus disse? Ficaria em Jerusalém. Eu quero acreditar que eu não vim pregar para frouxo. Eu quero acreditar que eu não vim pregar para gente que cara feia, tirar ele do lugar, que falta de cargo, tirar ele do lugar. Porque quem está avivado pode tirar o cargo, pode tirar a oportunidade. Ele está esperando o cumprimento de uma promessa.
Será que tem alguém que pode dar glória comigo aqui? Deus responde, aleluia. Aleluia. Então, primeira característica do avivamento que aconteceu em Bartimeu. Escute, olhe para cá. Diga comigo, diga: todo avivamento dá nome ao indivíduo. Todo encontro com Jesus tira o apelido e confere o nome. A mulher do fluxo de sangue era hemorrágica, era o apelido dela, até ela receber um avivamento. Mas depois que ela recebeu um avivamento, ela não foi mais a mulher do fluxo de sangue, ela foi a filha. A filha. A filha. Esse aqui era o cego de Jericó até se encontrar com Jesus, mas depois que se encontrou, ele foi chamado de Bartimeu. Então aqui, esse homem aqui, ele é o modelo de quem está avivado pelo que ouviu. E eu preciso falar isso aqui claramente. Não é de movimentos de oba-oba. Não é de ajuntamentos vazios que precisamos. É de ajuntamentos para ouvir a palavra. Louvado seja Deus! E gerar avivamento para que não saiamos do lugar. Levanta a mão bem alto, levanta a mão bem alto, diga que eu receba um avivamento. Não, vocês não estão aqui, diga forte, diga que eu receba um avivamento pela audição da palavra. Pega na mão de quem está do teu lado aí. Eu gosto de trabalhar gesticulando, pregar gesticulando. Pega na mão dele, diga para ele, diga: se você ouvir a palavra e acreditar nela e gerar avivamento em você por causa dela, diga: pastor não te tira do lugar, cara feia não te tira do lugar, demônio não te tira do lugar, porque você foi avivado pela... Eu estou sentindo que acontecerá um avivamento aqui. O que Bartimeu ouviu? Bartimeu ouviu o que Isaías falou. Isaías já havia falado, ele já havia ouvido sobre os profetas que haviam falado de Jesus. Ele também já havia ouvido sobre os feitos que Jesus tinha realizado. Ou seja, um homem que entrou em Samaria, um homem que se assentou com prostituta, um homem que libertou o publicano, um homem que repreendeu legiões de demônios de um rapaz de Gadara, e um homem que traz consigo a autoridade que nenhum profeta ainda havia tido para operar esse tipo de milagre, que era o quê? Dar vista aos cegos. O único profeta no Velho Testamento que se parece com Jesus no modelo de seu ministério é Eliseu. É o que mais se parece. Seus milagres, o perfil, o discipulado, o contexto da vida de Eliseu é muito semelhante à figura do ministério de Jesus. Eliseu faz multiplicação de víveres, dá sentença, ele opera grandes milagres, mas curar cego era uma identidade do Messias. E por que as pessoas tinham dificuldade de aceitar Jesus como Messias? Porque naquela época em que a crise estava alta em Israel e que os romanos oprimiam o povo, eles esperavam que o Messias viesse de uma família nobre, jamais de Nazaré, porque de Nazaré a maioria dos homens era ladrão.
Qual foi a pergunta de Natanael? De lá pode vir alguma coisa boa? Aleluia. 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 Mas a palavra ia cumprir. Diga, porque quem está avivado, diga aí, quem está avivado não se prende a métodos humanos. Não, você não está entendendo, porque se tivesse entendendo tinha aberto essa boca. Diga para quem está do outro lado, diga, quem está avivado não se prende a métodos humanos, não se prende a geografia. Posso falar um negócio aqui, Eric? Deus podia escolher a maior catedral aqui de Guarulhos. Hoje tem igrejas aqui que cabe 10, 15 mil pessoas sentadas. E aí a gente vê numa rua estreitinha, num lugar pequenininho. E alguém diz, mas por que o avivamento não começou na igreja fulana de tal? Porque não é em Jerusalém, é em Nazaré. Tem alguém aqui para dar glória ou vai ficar me olhando? Pega na minha mão aqui, Will. Pega aqui, pega. Diga, quando eu estou avivado por aquilo que eu ouvi da palavra, eu não me prendo ao que os fariseus me contam. Diga, eu não me prendo o que a tradição me conta. Eu não me prendo ao que a liturgia me conta. O que está matando muita gente que diz ser avivado e não é, ele está mais preso à liturgia. Aqui só tem que orar de joelho, aí ele acredita que só tem que orar de joelho. Aqui só tem que orar de pé, aí ele acredita que só tem que orar de pé. Aqui só pode dar glória se tiver de saia, aí ela tem que ficar de saia. Aqui só pode dar glória se tiver de terno e gravata. Avivamento quebra paradigma, quebra lugar, quebra protocolo. Avivamento quebra. Pode vir de Nazaré? Aí Bartimeu, consigo, sem dar satisfação, porque quem está avivado pelo que ouve não dá satisfação, ele só manifesta o que crê. Ele pensou consigo, eu vou lá gastar tempo com eles que estão na letra fria da lei, aguardando um homem rico para pagar imposto deles, para arrumar o asfalto de Israel, para arrumar as ruas de Jerusalém. Eu vou crer nesse aí, ó, que é o Messias, que Isaías profetizou, homem de dores, que olhando para ele não vimos nenhuma formosura, mas ele é o aflito de Deus, e sobre ele carrega a comenda, e o nome dele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Será que tem alguém avivado aqui? Diga para quem está do outro lado, diga, quem está avivado pelo que ouviu, além de saber esperar, sabe adorar. E diga, além de adorar, ele adora para causar ridicularização dos etiquetados, dos formalzinhos. Então, se você veio aqui achando que é protocolo, aqui não é para protocolado não, aqui é só para quem quebra protocolo mesmo. Deixa eu ver se tem, 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 deixa eu ver se tem. Será que tem alguém para me ajudar na comunhão aqui? Ô glória, ô glória, ô glória. Aí Marcos está dizendo assim, ó, olha o que Marcos está dizendo. Marcos está dizendo, esse Bartimeu, porque o avivamento dá nome, e Bartimeu está avivado. Bartimeu está avivado pelo que ouviu. Ele não precisa ver, mas ele se comporta como quem vê. Aliás, os que viam
no ministério de Jesus, apenas por olhos carnais, só dava problema, porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Jesus estava dentro de uma casa, olha o texto, e a Bíblia diz que dentro da casa lotada, levaram um paralítico, 4 homens, tentaram entrar pela porta, não deu, pela janela, provavelmente não deu. O que pensaram? Vamos destelhar a casa e vamos descer com a cama. Um trabalho tremendo, porque imagina comigo, destelhar a casa e descer a cama. Quando desceu a cama, os fariseus estavam lá, eram os primeiros a chegar, e eram os que mais estavam trabalho no culto, porque eles iam só para ver. Tinha pelo menos 3 grupos de pessoas que acompanhavam o ministério de Jesus: os que iam para ver, os que iam para comer e os que iam para adorar. Quando a cama desceu, que foi um trabalho daqueles, Jesus olhou para o paralítico, e o que é que eles estavam esperando? A cura. Jesus disse: perdoados são os teus pecados. Isso era uma autoridade que pertencia só a Deus. Aí eles pensaram: cara louco, que homem é esse? Não está vendo? Falar bem no português aqui aberto da nossa gíria, um rolê terrível para entrar nessa casa, porta cheia, janela cheia, teve que destelhar, desceu a cama, e agora esse cara vem com a conversa de que perdoados estão os teus pecados. Jesus, conhecendo eles, dizendo: eu sei que vocês vieram só para ver, vocês vieram só para ver o que vai dar, mas para saber que além de perdoar pecado, o que é mais fácil, perdoar ou mandar andar? Para saber que quem está perdoando também é poderoso, pega a cama, põe na cabeça e sai andando. Aleluia, aleluia. Tem alguém aqui? Você consegue dar um glória a Deus? Abre essa, dá um glória a Deus aí. Bartimeu não precisa de provar mais nada, porque ele já sabe do que ouviu. Ele já sabe do que ouviu. Então Marcos está dizendo o seguinte: olha para ele, que esse aqui, ó, é a figura do discípulo que Jesus quer ter. Jesus não tinha discípulo com essa fé que Bartimeu vai apresentar. É por isso que Marcos está falando o nome dele. Marcos está falando: siga ele, veja o exemplo dele, que sem ver, ele se comporta como quem vê. Aí Bartimeu está lá, assentado, à beira da estrada, a caminho da cidade de Jericó, que eram 2 monumentos grandes, a cidade antiga e a cidade nova. A concorrência do amigo dele do lado, provavelmente um dia sem esmola, mas ouvido afinado. De repente o barulho da cidade mudou. Já não estava comum o barulho. O barulho estava diferente. Aí ele pergunta para quem está vindo. Ele pergunta para quem está na multidão. O problema é estar na multidão só vendo e não percebendo. Está cheio de gente assim. Você entende, você consegue discernir quem só está envolvido no oba-oba. Movimento passa, mas quem ouve a palavra... Quem é que vem aí? Quem é que vem aí? A Bíblia diz que falaram para ele: quem está chegando é Jesus, o Nazareno. Olha para cá, gente, olha para cá. Quem está vindo com Jesus lá de baixo para subir para Jerusalém, viu o endemoniado ser liberto. Olha para cá. Viu o paralítico andar. Ouviu de prostituta ser liberta. Viu morto ressuscitar. Mas ainda não se convenceu
que ele era o Filho de Deus. E aí tem um cego na cidade que estava na expectativa. Então a Bíblia não dá detalhes, mas pelo texto a gente percebe que Bartimeu não está ali para esmolar. Porque para esmolar ele podia ir para qualquer outro lugar, ele podia voltar, mas ele pensou, é a última cidade, que se ele está vindo daqui, a única passagem é Jerusalém, e eu vou pegá-lo aqui. Aqui eu me encontro com ele. Ele está na expectativa do encontro. Quando Jesus chega na calçada em rumo a Jericó, que provavelmente não é dentro, porque aquela estrada é uma estrada que dá acesso. Jesus provavelmente já tinha entrado pela cidade, saído e está indo a rumo. E ele percebeu o movimento, ele disse: quem está aí? E quem estava na multidão é Nécio, vendo, mas não vendo. Já viu gente assim? Está no culto, mas não está. Ele canta, mas não canta. Ele dá glória, mas não dá. Não é crente adorador, é boneco de culto. Ele vem apenas para marcar presença. Ele vem apenas para o líder não brigar. Ele vem apenas para ser uma composição a mais no coral. Mas quem veio para adorar? Estou sentindo Deus aqui. Será que tem alguém comigo na comunhão aqui? Será que tem alguém aqui? Oh glória, pergunta para quem está do outro lado. Diga, nesse culto você veio por vir ou veio para reconhecer que Ele é Deus? Diga aí, pergunta para ele. Diga, veio por vir ou veio para reconhecer? Veio por vir ou veio para quebrar protocolo? Veio por vir. Cadê quem veio? Cadê quem veio? Cadê quem veio? Cadê quem veio? Quem veio vai dar sinal. Quem veio vai dar sinal. Mas ele não é papagaio para reproduzir o que contaram para ele, a fim de abafar o que ele tinha ouvido. Porque ele está crendo. Ele está crendo que não é apenas um homem de uma identidade oriunda de uma cidade tenebrosa, de um cenário diante das expectativas que eles esperavam, abaixo da média. Porque eles aguardavam um homem de poder que fosse disputar frente aos problemas socioeconômicos de Israel, para brigar com Pilatos, com César, com estes grandes homens. Mas no sermão da montanha ele tinha dito: meu reino não é deste mundo, e no meu reino as coisas são diferentes. Aqui não é bem-aventurado quem ri, aqui é bem-aventurado quem chora. Aqui não é bem-aventurado quem se acha, aqui é bem-aventurado os humildes. Jesus não ficou falando sobre si, ele falou do reino do Pai. Ele falou do reino de Deus. E quando Bartimeu ouviu tudo isso, o fato dele ter crido fez ele se pronunciar à vista dos que estavam vendo, mas não criam, de maneira tão tocante que incomodou. Contaram para ele dizendo: quem está aí é o Nazareno. Ele pensou: Nazareno é a origem humana. Nazareno, porque ele é filho do carpinteiro da região de Nazaré. Mas eu não posso chamá-lo de Nazareno, porque o que mexeu comigo foi a identidade celestial que Isaías bradou. E eu vou anunciar para esses caras que estão vindo com ele e não viu o que eu cego vi. Deixa eu falar: filho de Davi. Posso falar algo de Deus aqui? Tudo que eu estou falando é de Deus, mas isso aqui é fantástico. Vou até pegar na mão do pastor Nilson aqui. Segura a minha mão. Quando você manifestar aquilo que você vem crendo por promessa, você não vai ser aplaudido, você vai ser chicoteado. Quando você manifestar aquilo que você vem crendo, na promessa que você ouviu,
eles não vão te aplaudir, eles vão querer te chutar e mandar calar a boca. Eu preciso dizer algo de Deus aqui. Essa porta aqui, pastor Nilson, não foi aberta por fruto do seu pensamento. Isso aqui é uma promessa de Deus baseada na palavra. E alguém que pense, o Nilson ficou doido, decidiu abrir mais uma igreja com tanta igreja que já tem. Porque quem apenas veio para ver, pensa apenas que é um fruto de mente nervosa. Mas quem começa a crer em promessa sabe que não é algo normal, é algo sobrenatural. Ô glória! Diga para quem está do outro lado, diga aí, quando você está avivado. Não, vocês não estão aqui, fala mais alto, diga quando você está avivado. Pela promessa que você ouviu, você não se importa com quem te critica, porque eles viram, mas você ouviu. Eles viram, mas quem ouviu foi você. Ei! Quem está avivado não dá satisfação para quem não ouviu. Se aletre, ramacalama súbria. Estou sentindo Deus aqui. Estou sentindo Deus aqui. Dá mais retorno aqui para mim. Estou sentindo o céu aqui. Estou sentindo o céu aqui muito perto. Deixa eu dizer uma coisa. Se eu desse permissão para quem fosse meter o dedo na minha vida, para dar palpite no ministério que Deus confiou a mim, sabe aonde eu estava uma hora dessa, Nilson? Lá no Jardim Ângela. Nem de lá eu tinha saído, mas não foram eles que ouviram. Quem ouviu fui eu. Quem ouviu foi eu. Ale sábia, alacala subrinácia. Quem ouviu? Quem ouviu? Quem ouviu? Quem ouviu? Quem ouviu? Eu quero saber quem ouviu. Eu quero saber quem ouviu aqui. Você tá doido, Bartimeu? Como é que um cara lá do Ipava, oi? Ipava, o que é? De comer? Lá do Ângela, vai parar na América, vai parar no Japão, sem pai, mas ouviu uma promessa. Diga para quem está do outro lado, diga, eu estou avivada por aquilo que eu ouvi. Diga, não, estou sentindo o céu aqui. Diga para quem está do outro lado, diga, eu estou tão avivado por aquilo que eu ouvi, que crítico não consegue me calar. Porque eu sei aonde eu vou chegar e com quem eu vou me encontrar. Manaca. Será que tem alguém aqui que pode falar em línguas estranhas comigo aqui? Oremaste, manacateremente comanduri me catalasse como návia. Eu tô sentindo que tá acontecendo um avivamento aqui. Eu estou avivado por aquilo que eu ouvi. Olhe para cá. O que Bartimeu ouviu fez ele manifestar o que estava dentro dele. E o que foi? A Bíblia diz que no meio da multidão, todo mundo reconhecendo Jesus apenas como Nazareno, ele avivado por aquilo que ouviu, sem ver, mas como vendo, gritou: Filho de Davi! E ele estava tão certo do que estava fazendo,
porque a fé vem pelo ouvir, que quanto mais, olhe para cá, o fato de mandarem calar a boca, mandaram ele calar a boca, não é porque ele estava incomodando como um grito normal, não era isso. O fato de mandarem ele calar a boca é que estavam achando que o grito dele era uma blasfêmia a um nazareno. Quer ver uma coisa? Quando Jesus curou o cego de Betsaida, por quê? Curar cego, nenhum profeta, ninguém, nem João Batista curou cego. E João Batista que foi o precursor, aquele que abriu o caminho, mas cego ele não curou. Quando Jesus curou o cego de Betsaida, porque isso estava na identidade do Messias, deu um pino na cabeça dos fariseus. Por quê? Porque ele sabia que o único que tinha identidade de curar cego era o Messias, mas aceitar que o nazareno era Messias, aí já era muito para a cabeça. A Bíblia diz que quando o cego de Betsaida foi curado, as crianças abriu a boca, porque os fariseus não glorificou, mas as crianças abriu a boca e gritou: Hosana ao filho de Davi. Quando as crianças gritou aquilo que eles achavam, mas não queria confirmar, para não dar o braço a torcer, perguntou para Jesus: você vai deixar eles te chamar de filho de Davi? Aí Jesus olhou para eles e diz assim: eu vou impedir? Perfeito, louvor sai da boca das crianças. Eles viram o que vocês não viram, então deixa eles adorar. É por isso que menino se aviva mais rápido do que gente que se acha muito entendido. Diga para quem está do teu lado, diga: é melhor ser menino, que menino vê primeiro. Diga aí, menino percebe primeiro. Menino percebe primeiro. Cadê os meninos que conheceu aqui? Cadê? 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 A Bíblia diz que ele gritou. Ele gritou tanto. Ele gritou tanto que Jesus percebeu a adoração. Ele podia continuar, mas Jesus não podia parar. Não podia ir embora sem parar para dar atenção para aquele rapaz que estava reconhecendo o seu senhorio. Jesus olhou para ele e disse assim: manda-o chamar. Ele carregava uma capa, provavelmente a licença do Estado para ele esmolar. Aquela capa tinha outras funções, provavelmente para dormir, travesseiro, capa para ele se cobrir no frio, e era a licença dele diária para pedir esmola. A Bíblia diz que quando avisaram para ele que Jesus estava chamando, disseram a ele: anima-te, ele te chama. Nem o levantaram, porque a Bíblia diz assim, ó, e levantando-se. Então ele se levantou sozinho. Ele está tão avivado que ele não está nem incomodado com quem vai ajudar. Ele está tão avivado que ele não quer nem saber quem vai com ele. Ele diz: se ele me chamou e ele é o Messias, para que eu vou precisar mais do Estado? Fica aí, capa, que eu estou indo agora confirmar aquilo que eu já via no espiritual. Agora eu vou ver no material. Agora eu vou ver. Posso dizer para você uma coisa? Tudo que a promessa te falou e você conseguiu apenas visualizar no abstrato, está chegando o tempo de você materializar na tua mão. Alguém consegue dar glória aqui nessa palavra? Alguém consegue levantar a mão e vir no glória comigo? Abre a boca. A terminar, a Bíblia diz que quando ele chegou até Jesus, encontrando-se com Jesus, Jesus o viu e perguntou para ele: que queres? E a multidão lá: que eu te faça? Aí ele dá mais uma outra expressão de submissão pelo fato do que tinha ouvido. Ele não chega pedindo, ele chega reconhecendo. Ele olhou para Jesus e disse assim: Rabone! Que quer dizer mestre.
Ou seja, eu sei que eles aqui só te conhecem como Nazareno. Era isso que ele estava falando. Mas eu sei que tu és o Salvador, que eu veja. Aí Jesus olha para ele e fala assim: vê? Rapaz, você quer ver? O que você chegou aqui para mim é num grau de fé que é tão maior do que esses caras que estão me seguindo. Era isso que Jesus estava dizendo para ele. Esses caras aqui, ó, esse pessoal aqui, ó, que está me seguindo, eles veem, mas não podem ver. Eles são cegos espiritualmente, só veem fisicamente. Você, sendo cego fisicamente, consegue enxergar espiritualmente de maneira tão clara que você não me viu apenas como Nazareno, você me viu como um Salvador. Deixa eu dizer para você, você não vai só receber cura não, você está salvo. Ser curado é fichinha. Jesus disse para ele: a tua fé. Te salvou. Aí Jesus disse para ele depois: vai para a tua casa. Ele pensou consigo: se eu sem ver, apenas ouvindo, já sabia que tu era o Salvador, agora te vendo, está indo para onde? Jerusalém. Estou dentro. Porque quando você é avivado, olha para cá, olhe para cá. Além do avivamento gerar em você nome, além do avivamento gerar em você fé para esperar, fé para adorar, o avivamento te tira de Jericó e te leva para Jerusalém. Repita comigo, diga: e seguiu. Não, tá fraco, diga: e seguiu pelo caminho. Não, tá fraco, diga: e seguiu pelo caminho. O caminho de Jericó para Jerusalém, no ministério de Jesus, aconteceu coisas em poucos momentos que durante 3 anos não aconteceu. Jesus entrou em Jerusalém, montou no jumentinho, foi glorificado, foi honrado, mas também foi chicoteado, foi aprisionado, apanhou. E quem está avivado não está apenas andando para ver os aplausos. Quem está avivado está andando para ver a perseguição, está pronto para ver as calúnias, está pronto para crucificar a sua carne, está pronto para sofrer pelo nome de Jesus. Olha para cá. Se esse avivamento que você está recebendo é apenas um avivamento que manifesta oba-oba em você, eu lamento dizer, ele não é oriundo da palavra. Mas se ele for oriundo da palavra, você pode ser perseguido, você pode passar tribulação, e você pode dizer como disse Paulo: mesmo não tendo nada, mas possuindo tudo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E eu quero terminar aqui dizendo para vocês, a Bíblia não diz, mas eu posso pensar. A Bíblia não diz, em nenhum canto aqui a Bíblia vai dizer. Mas esse cara não morreu cedo, porque provavelmente ele é jovem. Ele tem meia idade. Talvez a mesma idade que Jesus, ou alguma coisa supostamente desse gênero. Se ele seguiu pelo caminho, ele viu a entrada triunfal, ele viu a crucificação, ele viu a morte, ele viu a ressurreição. Quem não nos garante dele não ter entrado no cenáculo com 120 crentes, sendo um deles,
e participado do maior evento, que foi receber a manifestação da promessa. Diga para quem está do outro lado, diga: quando você ouve e recebe fé e avivamento, você, além de sair de Jericó, é batizado com fogo em Jerusalém. Eu estou pregando para a gente aqui, já vou terminar. Eu quero encerrar esta palavra dizendo para você: você não tem ideia do que o avivamento de Deus em você vai ser gerado e aonde você vai chegar. Escute, Guarulhos vai ficar pequeno para você. Arujá vai ficar pequeno para você. São Paulo vai ficar pequeno para você. Porque talvez, se ele não tivesse crido, pelo fato de ter ouvido a promessa, tinha morrido em Jericó, tinha sido apenas mais um na contagem dos cegos em Jericó. Mas porque ouviu e foi avivado por aquilo que ouviu e creu, saiu de Jericó e seguiu Jesus. Eu tenho uma notícia para te dar: a tua história não vai terminar assim. O avivamento que está sendo gerado em você vai passar de você para a geração dos teus filhos, dos teus netos, e você vai ser alguém que vai contar história. Eu acredito no poder da palavra.